Muito bem, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Hoje nós vamos refletir juntos em 2 versículos desse capítulo tão rico, tão especial dessa carta. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. É o trecho seguinte àquele que vimos na semana passada, a continuidade do que Paulo compartilha com a igreja naquela cidade de Filipos. E nós vamos fazer aqui a leitura do texto. Ele vai ser projetado aqui nessas TVs da frente, ele também vai ser projetado aí na sua tela. Você que assiste a transmissão pelo YouTube, diz assim a Bíblia: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Até aqui, vamos orar, fechar os nossos olhos mais uma vez, falar com o nosso Deus, pedir a Ele para que esse momento seja mais do que o estudo, a exposição, a compreensão de detalhes de um texto tão importante da Bíblia, mas que o Senhor nos conceda, por obra que só o Espírito Santo de Deus pode realizar, o poder de ouvi-lo através do texto, o poder de compreender aquilo que Ele expõe às nossas vidas, aquilo que Ele nos chama a ser, fazer, viver. Vamos orar juntos ao nosso Deus. Senhor amado, eis-nos aqui mais uma vez com a Bíblia aberta e com os corações abertos diante desse texto vivo. O que eu te peço, Deus, é que apesar de mim, e o Senhor sabe de todas as minhas limitações, de todas as minhas imperfeições, que o Senhor fale ao coração de todos nós, que o Teu Espírito Santo nos conduza pelo caminho eterno, que nós possamos ver brilhar diante dos nossos olhos a beleza da vida que o Senhor nos convida a viver e que nós possamos desejar essa vida, que nós possamos sair daqui nessa manhã desejando que o nosso coração seja cheio de Jesus, cheio da vida de Jesus, mais parecido com a vida de Jesus. Em Teu nome, Senhor amado, em Teu nome, Salvador querido, nós oramos juntos, nós que estamos aqui neste lugar, e oramos juntos com todos estes queridos, tanta gente amada que acompanha nesse momento o culto sendo transmitido, que a casa de cada um seja completamente inundada pelo Teu amor e pela Tua graça nesse domingo, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, ninguém escapa do fato de que a vida é feita de altos e baixos. Por mais que a gente não goste disso, por mais que a gente precise admitir isso com certa resistência, nós sabemos que a vida é feita de altos e baixos. Todos nós sabemos o que é atravessar por dias felizes, muito felizes, que nos permitem celebrar bastante, mas nós também conhecemos o que é a travessia dos dias tristes, dos dias de dor, de lamento. Todos nós na vida provamos o sabor de algumas conquistas, sejam aquelas conquistas mais singelas, um filho que passa na universidade que sempre desejou, a aquisição de uma casa nova, um carro novo, uma viagem que a gente queria fazer, até o sabor de outras conquistas ainda mais importantes para a vida. Nós conhecemos o bom gosto que isso traz para a vida da gente, mas também nós sabemos o sabor de algumas derrotas. Nós conhecemos o gosto de perder coisas que nos são importantes, de não conquistar coisas que nós lutamos muito, desejamos muito, e por muitas vezes tivemos a sensação de que estávamos muito próximos de atingir. Altos e baixos. Todos nós conhecemos a sensação de euforia. Sabe aquela euforia que o coração fica tão empolgado que a gente tem dificuldade de dormir? A gente só fala daquilo, a gente só pensa naquilo. Eufóricos. Mas todos nós conhecemos também o terrível sentimento de desânimo que quase nos convida a não levantar da cama, a continuar prostrados.
desanimados. Nós sabemos o que é sentir paz. Nós sabemos o que é olhar à volta e dizer, poxa vida, está aí. Eu estou vivendo um momento bom. As coisas estão em ordem em casa. As coisas estão em ordem no trabalho. Existe uma paz. Mas nós também conhecemos e sabemos o que é o sentimento da angústia, do medo, da agonia. E isso vale para todo ser humano, incluindo os cristãos. Muitas vezes, algumas pessoas têm uma ideia de que o cristão, o seguidor de Jesus, a pessoa de fé, é uma pessoa imune a essa vida e imune aos desdobramentos naturais desta vida, como acontece com a vida de todo mundo. E é por isso que eu amo tanto a Bíblia. Porque quando você se aproxima da Bíblia, você se depara com a biografia de grandes homens e grandes mulheres que são inspiração para a nossa vida. E você percebe que, assim como nós, a vida destas pessoas foi constituída de altos e baixos. Você vê um Abraão, que é chamado de o pai da fé, um homem que teve a capacidade de entender que Deus o chamava para sair de uma zona de conforto, sair da sua terra, sair da sua parentela e ir para um lugar que Deus ainda iria mostrar. Era como se Deus dissesse assim, Abraão, tome caminho. E no caminho a gente conversa, você vai entendendo ao longo do processo. E a Bíblia diz que Abraão foi, que Abraão obedeceu. Esse mesmo Abraão, alguns anos depois em sua vida, mente. Esse mesmo Abraão, para se proteger, algum tempo depois, acredita que é necessário dar uma forcinha para que Deus cumpra então a promessa feita a ele. Nós lembramos das histórias de homens como Elias, um grande profeta. Um homem que desafiou falsos profetas no seu tempo e não tinha medo. Ele era minoria, numericamente falando, e ele falava com a confiança de alguém que sabia estar do lado da verdade, sabia estar do lado de Deus, e ele podia ter a sua vida ameaçada, mas continuava firme. Esse mesmo Elias é um homem que passa por um período de depressão, que foge das ameaças de uma mulher, que se coloca dentro de uma caverna e deseja a própria morte, até que Deus tem que ir ao encontro dele para reanimá-lo e dizer, Elias, vamos embora, tem caminho para você ainda. Paulo, este que escreve a carta e que nós estamos olhando a vida, foi alguém assim, que viveu grandes momentos, plantando igrejas, viajando pelo mundo, falando do Evangelho, sendo ouvido por muitas pessoas, mas passou por prisões, passou por tortura, foi dado como morto algumas vezes. Pedro, o grande apóstolo, seguidor de Jesus, alguém tão apaixonado por Jesus Cristo que chegou ao ponto de dizer para ele, Senhor, contigo eu estou pronto para ir até a morte. O Senhor é o meu fechamento. Se fosse na linguagem de hoje, Pedro diria isso. A gente está junto. A gente não vai abrir mão mais disso. Esse mesmo Pedro, quando Jesus é preso no Getsêmani e é levado para um julgamento secreto, ele acompanha a distância e nas oportunidades que ele tem de se manifestar como seguidor de Jesus, porque as pessoas o reconheciam como tal, você é um deles. Você estava com Jesus. Ele nega por 3 vezes, por medo, por desespero, altos e baixos. O cristão também passa pelas mesmas experiências. E Paulo foi alguém, como eu disse, que provou isso na pele. Por quê? Porque quando escreve essa carta, que nós estamos aqui há semanas refletindo, há 11 semanas nós estamos aqui refletindo na mensagem da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, mas esse homem, quando escreve essa carta para homens e mulheres cristãos da igreja, dessa cidade que 10 anos antes ele ajudou a plantar, a fundar, a iniciar essa igreja, Paulo não se encontra numa sala de aula como grande mestre que era. Paulo não se encontra no conforto de sua casa, pensando cenários maravilhosos para Deus e seu reino. Paulo não está vivendo um sabático, escrevendo o seu mais novo livro, que será, sem sombra de dúvidas, um best-seller. Não, Paulo está preso numa masmorra, uma prisão úmida, escura, romana.
E Paulo, nestas circunstâncias, não apenas olhava para esse momento e dizia: isso é breve, em uma semana eu estou livre. As ameaças que ele escutava davam conta de que ele estava próximo da sua execução, da sua morte. E um homem nestas circunstâncias não escreve essa carta como um lamento. Você abre a carta aos Filipenses, como nós temos visto aqui a cada semana, e não percebe uma pessoa de coração deprimido, pesado, entristecido, lamentando a vida, lamentando os rumos que Deus deu para a sua história, dizendo e tentando questionar como era possível que Deus, o Deus a quem ele tanto amava, o Deus de quem ele tanto pregava, permitia então que ele estivesse naquela situação tão deplorável e tão indigna de sua vida. Não, Paulo escreve mostrando-se alegre. É a carta que mais fala sobre alegria no Novo Testamento, escrita por um homem preso. E mais do que falar sobre o seu sentimento de alegria, e mais do que apontar para o seu próprio encorajamento diante da vida, a despeito das circunstâncias, Paulo escreve encorajando esses homens e mulheres da igreja na cidade de Filipos, para que também fossem constantemente alegres, e se sentissem encorajados para viver. Acontece que essas pessoas também viviam uma perseguição. A mesma perseguição que colocou Paulo preso em Roma, acometia os cristãos na cidade de Filipos. Mas está Paulo escrevendo: assim como eu estou alegre, alegrem-se. Assim como eu me sinto encorajado para a vida, por Deus, sintam-se encorajados para a vida também por causa de Deus. E aí a gente precisa fazer uma pergunta: qual é o segredo de Paulo? Se a vida dele foi constituída de altos e baixos, como a minha e a sua, e quando nós estamos nos baixos da vida, nós somos muito atingidos, muitas vezes nós vamos mesmo para a lona. Qual era o segredo de Paulo? A gente precisa aprender. Qual era o motivo que lhe permitia experimentar alegria e paz interior? Qual era o motivo que permitia que ele experimentasse isso, mesmo enfrentando terríveis circunstâncias? E queridos, só há uma resposta para essa pergunta. Uma única resposta. E ela fica muito clara no conteúdo da carta que o apóstolo escreve, em especial no trecho que nós lemos nessa manhã. O segredo de Paulo não é uma coisa. O segredo de Paulo não é nem um sentimento. O segredo de Paulo nem é a sua autodeterminação de resistir ao dia mau. O segredo de Paulo é alguém. O segredo de Paulo é Jesus Cristo e a vida que Jesus oferece. Porque Paulo era alguém que, a despeito das circunstâncias terríveis da vida, e mesmo consciente do fato de que a vida é feita de momentos alegres e tristes, dias bons e dias ruins, altos e baixos, ele permanecia confiante, ele permanecia forte e ele permanecia alegre por causa de alguém com quem ele se relacionava, por causa de Jesus e por causa da vida que Jesus propôs a ele. É por isso que no verso 12, eu te convido a olhar mais uma vez, ele começa dizendo nesse trecho assim: assim, meus amados. Eu acho linda essa expressão de Paulo. Ele está continuando seu argumento, ele continua apontando para a vida de Jesus e para os efeitos da obra que Jesus realizou na vida dos cristãos, e agora ele dirige-se a essas pessoas como seus amados. Assim, meus amados, assim, gente que eu amo tanto, assim, gente que eu conheço a história, escrevo para vocês e tenho a imagem do rosto de tantos, alguns de vocês eu mesmo batizei. Há tanto tempo não os vejo, não sei sequer se os verei outra vez, se sairei vivo dessa prisão. Mesmo assim, gente que eu amo, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Você que tem acompanhado essa série de mensagens e que acompanhou a última mensagem no último domingo, sabe que Paulo está fazendo aqui um apelo prático para que aqueles cristãos da cidade de Filipos vivessem a vida cristã como era apropriada. Ele começa o capítulo 2 dizendo: não esqueçam a cidadania de vocês, nem por um instante sequer olhem para a cidade, por mais que a cidade pareça tão hostil à fé de vocês, e por mais que a cidade desafie tanto a fé de vocês, nunca deixem de olhar para a cidade e lembrar do compromisso que vocês têm na vida.
Vocês têm um lugar e um papel na vida da cidade. Vocês são cidadãos, mas nunca se esqueçam que o que define a cidadania de vocês agora não é a sua identidade filipense, ou o fato de vocês estarem inseridos no Império Romano, mas o que define a identidade e a cidadania de vocês agora é que em Jesus vocês foram tornados cidadãos do reino de Deus. E vocês tanto são mensageiros desse reino, como pessoas responsáveis por trazer a manifestação desse reino através da vida de vocês, na vida do mundo à volta de vocês. E lembrem-se de uma coisa, Paulo segue no capítulo 2 dizendo: vocês precisam, dentre os muitos sinais desse reino de Deus que devem se manifestar na sociedade, viver uma vida de amor, viver uma vida de respeito uns com os outros, viver uma vida de verdadeiro cuidado. Vocês precisam seguir o exemplo do mestre de vocês, de Cristo. Vocês precisam ser humildes como ele foi. Ele, sendo Deus, vimos isso na semana passada, esvaziou-se de sua glória e tornou-se homem. E como homem foi servo de todos. E serviu obedientemente à lei de Deus até a morte de cruz, e foi Deus, seu Pai, que o exaltou à mais alta posição. Ele veio por amor, cumpriu sua missão e agora se assenta no trono do universo. Então lembrem-se, vocês têm um rei nos céus, que é Senhor de vocês, e que ensinou a vocês que neste reino dele que vocês vivem, a vida é uma vida de amor. A vida é uma vida de cuidado mútuo. A vida é uma vida que faz você olhar para o seu irmão, para o seu semelhante, e não achar que ele é menor que você, que ele é pior do que você. Antes, pelo contrário, você sabe que ele é criado à imagem e semelhança do mesmo Deus que criou você, a sua própria imagem e semelhança. Então ele é alguém digno, e você vai tratá-lo assim. Porque você não pode deixar de amar o objeto do amor de Deus, que são pessoas. O que Paulo está fazendo, esse trecho todo da carta, encorajando aquelas pessoas a viverem uma fé que não era só discurso, mas viverem a vida cristã na prática. E agora ele segue. E o apelo dele agora é por uma atitude, uma renovada atitude de obediência ao Evangelho. E ele diz: isso é algo que vocês já fizeram na minha presença. Aqui está Paulo dizendo o seguinte: eu vi como que o Evangelho fez sentido para vocês. Eu vi como que a vida de vocês mudou pela notícia do Evangelho. Eu vi como que vocês entenderam que esse Evangelho, que é uma notícia tão maravilhosa acerca do amor de Deus, do perdão de Deus e da graça de Deus, moveu o coração de vocês no desejo de imitarem a vida de Jesus. Então o Evangelho fez e faz sentido na vida de vocês, e eu testemunhei muitos atos de obediência, mas agora eu estou longe. E é como se Paulo dissesse assim: nem por um momento sequer imaginem que a minha presença entre vocês, ou que a minha liberdade da cadeia, é essencial para que vocês vivam a vida cristã. Não pensem que vocês só podem ser cristãos se a principal referência de liderança para vocês estiver entre vocês. Queridos, isso nos traz uma aplicação tão bonita e tão importante. Paulo aqui está nos ensinando que a vida cristã é uma posse que nós temos dentro de nós. A vida cristã, ela é iniciada por um encontro que temos com Jesus através da pregação do Evangelho. E é claro que você pode ter tido esse encontro, e é claro que você pode ter ouvido a mensagem do Evangelho através da pregação de alguém. É claro que você pode ter sido conduzido a enxergar a beleza do cristianismo através da vida e do ministério de um pastor, de um grande amigo que te levou à fé, do seu cônjuge, do seu primo. É claro que alguém, e Deus sempre usa alguém como um instrumento para nos aproximar dele, de seu amor, de sua maravilhosa graça. É claro que Deus usa pessoas, mas ainda que estas pessoas tão usadas por Deus na nossa história sejam tomadas de nós não tenhamos mais contato com elas, isso não é um impedimento para que a gente viva a vida cristã, porque ela foi iniciada quando Cristo entrou em nossa vida, e Ele está conosco. Então, queridos, ainda que todos os pastores fossem silenciados, ainda que todos os mestres e pregadores fossem calados, em última análise, isso não seria razão para deixarmos de viver ao lado de Jesus, porque nós estamos em Cristo, porque nós temos a própria vida de Cristo em nós, porque nós temos a palavra de Deus. Ainda que essa pandemia que nós estamos enfrentando nos obrigasse a continuar com as portas dos nossos prédios fechadas, sem cultos públicos, o que nós ficamos quase 5 meses,
Ainda que essa pandemia nos obrigasse a isso, a igreja deveria seguir unida, como seguiu unida nesse tempo. A igreja deveria seguir testemunhando e vivendo a vida que Cristo nos chamou a viver, como todos os dias desse período de março até aqui, de agonia na nossa sociedade por conta dessa pandemia, nós procuramos viver como igreja. Sejam nos pequenos grupos online, seja nas ligações, nas chamadas de vídeo, nos encontros presenciais que poucas vezes aconteciam, mas cuidávamos uns dos outros, orávamos uns pelos outros, nos preocupávamos uns com os outros e tínhamos a certeza que mesmo no meio do caos, o nosso rei não perdeu o governo da história e levávamos essa tranquilidade para muitas pessoas. Muita gente nesse tempo tão difícil da sociedade se aproximou de Deus. Recentemente, uma importante revista trouxe uma pesquisa de que o conteúdo que no período da pandemia mais teve acesso na internet, no YouTube, um crescimento de mais de 1000%, foram aquilo que eles chamam de conteúdo religioso ou mensagens religiosas. Óbvio, as igrejas fecharam seus prédios, mas a igreja nunca fecha. O prédio fecha, nós deixamos de nos reunir, mas o evangelho continua sendo pregado, e é isso que Paulo está dizendo. Não pensem nem por um momento que é a minha presença entre vocês o motivo que os faz obedecer a Deus e seguir o evangelho, mas mesmo na minha ausência, e muito mais na minha ausência, vivam o evangelho. Eles deveriam desenvolver, e é isso que Paulo fala na sequência do verso 12, desenvolver a salvação que receberam. Ele diz: ponham em ação a salvação de vocês, com temor e com tremor. Queridos, essas estão entre as palavras mais poderosas do Novo Testamento. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. Paulo está dizendo que aqueles cristãos receberam de Deus a salvação como uma graça. A Bíblia diz isso de modo muito abundante, que nós somos salvos por Deus pela graça e não por méritos. Paulo não está escrevendo dizendo: olha, agora que eu estou longe de vocês, lutem muito para que vocês alcancem a salvação. Se esforcem, obedeçam, cumpram as regras para que vocês então alcancem a salvação pelos esforços de vocês. Não, a Bíblia nunca diz isso. A Bíblia diz que a salvação é uma obra impossível para o homem. Nós nunca viveremos uma vida totalmente perfeita e agradável a Deus ao ponto de dizermos: Deus, pelos meus méritos eu mereço ser aceito por Ti e ser salvo por Ti. Vou dizer o que vocês estão ouvindo aí atrás e olharam, fazer uma pausa aqui. Precisa desligar esses dois aparelhos e colocar aquele baldinho ali, porque em tese o ar-condicionado foi consertado essa semana, mas tem algum dreno entupido ali. E aí a gente bota o baldinho. Mas exceto quem vai fazer o trabalho, todos vocês podem continuar olhando para cá, bem concentrados. O pinga-pinga não vai distrair vocês, nem vai fazer você dormir, eu prometo. Senão eu subo o tom um pouquinho aqui, tento fazer uma dança e você se mantém mais acordado. Não vou dançar para não estragar o culto. Então, queridos, Paulo está dizendo que eles receberam a salvação como uma dádiva de Deus e agora eles deveriam desenvolver isso. Como? Como isso acontece? Eles deveriam desenvolver a salvação aplicando essa salvação ao viver diário deles. Eles entenderam que em Jesus eles foram perdoados de seus pecados. Eles entenderam que em Jesus receberam o convite para uma nova vida, uma vida de graça, uma vida de amor. Eles entenderam que Deus olhou para eles com afeição e com misericórdia, não os tratando conforme os pecados deles mereciam ser tratados, mas os tratando como um pai de amor, um Deus gracioso. E agora Paulo está dizendo o seguinte: uma vez que vocês receberam isso e entenderam isso, apliquem os impactos dessa verdade à vida cotidiana de vocês, no dia a dia, nas relações, nos atos, nos lugares, nos movimentos. Desenvolvam a salvação de vocês. Existem 3 aspectos no Novo Testamento quando se fala a respeito de salvação. E a gente precisa entender isso aqui, teologicamente, porque isso é muito importante para a nossa estrutura de fé. A Bíblia fala sobre salvação num primeiro sentido, afirmando que Deus, em Cristo, nos salvou da culpa do pecado.
É quando Paulo escreve aos Romanos dizendo que em Cristo já não há mais condenação. Nós não somos mais culpados pelos nossos pecados. Por quê? Porque Cristo veio e se entregou numa cruz para ser o nosso substituto. Na cruz estava o eterno Filho de Deus recebendo a punição pelas culpas, ou pela culpa, dos meus pecados. Então, nesse sentido, o Novo Testamento diz que todo homem e mulher que se encontra com Cristo, todo homem e mulher que rende a sua vida a Jesus através da mensagem do Evangelho, foi salvo por Deus, porque não é mais culpado de seus pecados diante de Deus. Nós não somos justos que não pecam mais. Nós somos pecadores declarados por Deus justos por conta da justiça de Jesus que repousa, quase quebrei meu óculos, por conta da justiça de Jesus que repousa sobre nós hoje. Mas há um segundo aspecto que a Bíblia fala sobre salvação. A Bíblia fala sobre a salvação como o agir de Deus na nossa vida que nos salva do poder do pecado. O primeiro, nos salva da culpa do pecado, tem a ver com o nosso passado. O segundo tem a ver com o nosso presente. A salvação nos salva, nos livra do poder do pecado, porque ainda somos pecadores. Mas estamos tão próximos de Deus, o Evangelho nos encanta tanto, há tanta beleza no amor e na graça de Deus e no convite que Ele nos faz para viver ao seu lado, que nós progressivamente desejamos menos viver longe de Deus e desejamos mais viver perto dEle. Progressivamente, nós queremos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, que é o pecado. Então, ainda somos pecadores, o pecado ainda nos tenta, o pecado ainda tem força, nós ainda somos carnais e não apenas espirituais, mas mesmo assim, tomados pela consciência da obra de Deus em nós, nós queremos vencer cada dia o poder do pecado em nossas vidas. Provavelmente você tem essa experiência. Você que caminha com Jesus há algum tempo, é possível que olhe para trás e lembre-se de coisas que você pensava, fazia, desejava e que não são mais uma realidade na sua vida. E não foi alguém que obrigou você a mudar, foi o seu coração que foi transformado de dentro para fora. E o tempo foi passando e você foi dizendo: eu quero me parecer mais com esse Cristo que eu amo. Eu quero ficar mais do lado dele, eu quero andar mais na presença dele, eu quero entender mais da palavra dele, da vontade dele, do chamado dele, e isso foi preenchendo a sua vida. Você ainda peca? Claro. Eu ainda peco? Claro. Mas isso me causa tristeza, e eu sei que esta coisa não tem mais domínio sobre mim. À medida que eu caminho com Deus, nessa vida de salvação, o pecado vai perdendo o seu poder, e a graça de Deus vai ganhando força em minha vida. A Bíblia ainda fala sobre salvação num último aspecto. Ela fala da salvação que nos livra da culpa do pecado, ela fala da salvação que nos livra do poder do pecado, isso tem a ver com santificação, e ela fala da salvação que nos livrará da presença do pecado. O nosso estado de glorificação, quando vivermos eternamente com Deus em Cristo, o pecado não será uma presença entre nós. Então isso é algo lindo. O que Paulo está dizendo aqui nessa passagem não é que nós devemos desenvolver a nossa salvação no sentido da culpa do pecado. Vocês precisam sentir cada vez menos culpa e vocês precisam tornarem-se cada vez mais justos aos olhos de Deus, porque vocês ainda não são totalmente justificados. Não, a obra de Jesus foi perfeita por nós. Se eu estou em Cristo, eu sou declarado justo por Deus. Paulo também não está falando que nós precisamos desenvolver a nossa salvação no sentido de que a presença do pecado esteja banida da nossa vida enquanto nós não chegamos na eternidade com Deus. Isso seria impossível. Paulo está falando sobre desenvolver a salvação no sentido de viver uma vida de santificação. Eles deveriam considerar essa santificação, esse desenvolvimento da salvação, a grande tarefa de suas vidas. E Paulo está dizendo: façam isso. Desenvolvam a salvação que vocês receberam de Deus com temor e com tremor. Algumas pessoas têm muitas dificuldades com essas duas palavras na Bíblia, porque elas pensam que as duas falam sobre medo, pavor. E eu não posso amar e desejar estar na presença de um Deus que me causa medo, que me causa pavor, que me leva ao desespero. Mas o que Paulo está dizendo aqui, quando fala sobre temor e tremor, ele fala sobre reverência, ele fala sobre respeito. Temer a Deus tem a ver com honrar a Deus. Paulo está dizendo, gente querida, algo muito prático para essas pessoas. A vida é feita de muitos desafios.
A vida é feita de muitos problemas, muitas dores, muitas preocupações. Vocês podem sentir o coração de vocês diminuído e apertado pelas tribulações do viver, mas não se esqueçam, vocês são de Jesus Cristo, vocês receberam a salvação de Deus e agora Deus os chama para desenvolver essa vida ao lado de Cristo, para desenvolver essa realidade ao lado de Cristo. Então não se esqueçam em nenhum momento da caminhada de vocês de que vocês estão na presença de Deus. Então tenham temor de Deus, honrem a Deus, lembrem-se de Deus, considerem a Deus. Vocês sairão de casa amanhã para o trabalho, lembrem-se de Deus, do Deus que lhes concede vida, do Deus que lhes concede inteligência, do Deus que lhes concede sanidade emocional. E botem a vida de vocês na direção dele. Vocês vão acordar num novo dia e vão brincar com os filhos, vão resolver as situações conjugais dentro de casa. Lembrem-se de Deus, honrem a Deus, coloquem Deus no centro da vida de vocês. E a expressão tremor fala de algo muito bonito, algo que nós temos perdido com o tempo, e eu acho isso muito preocupante. Nós temos perdido, os cristãos, ao passo que o tempo avança, o senso de glória da presença de Deus. Eu vou te lembrar de alguns personagens bíblicos e algumas histórias de modo rápido aqui para amparar aquilo que eu quero dizer. Possivelmente você lembra de João, o apóstolo, quando recebe a revelação do Apocalipse. E logo no começo do seu registro, ele diz que se viu na presença imediata do Cristo ressurreto. E ele descreve aquela experiência como alguém que teve a força das pernas tomada. E ele foi lançado ao chão como morto, por causa da glória da presença. Você lembra de Isaías no Antigo Testamento? Isaías vai ao templo de Deus para orar porque ele estava muito triste, porque um grande rei havia morrido. E naquela experiência de oração, Isaías tem uma visão. E ele diz que vê o trono de Deus. E ele vê seres angelicais sobrevoando ao redor do trono de Deus e cantando, dizendo que Deus era santo, santo e santo. Qual foi a reação de Isaías? Ele disse: ai de mim, porque eu vou morrer. Porque eu sou um pecador. Eu tenho lábios impuros e os meus olhos viram o Rei da Glória. O que é tremor que Paulo está dizendo aqui? Queridos, nós precisamos resgatar a consciência do que é estar na presença de Deus. Nós precisamos voltar o nosso coração para a lembrança de que quando dizemos que vivemos hoje por causa de Cristo na presença de Deus, nós estamos na presença do Rei da Glória. Nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Nós estamos na presença do Deus que sustenta na palma de suas mãos a vida e o mundo. Isso não é uma coisa qualquer. E Paulo está dizendo para essas pessoas que passavam por sofrimento, como talvez você passe. Paulo estava dizendo para essas pessoas que passavam por dias de dúvidas e angústias, como talvez você também sinta, o seguinte: não deixem de desenvolver a salvação de vocês, não deixem de aplicar a santificação ao dia a dia de vocês. E como é que você faz isso? Você se aproxima de Deus e se afasta do pecado, você se aproxima da Bíblia e se afasta de tudo aquilo que te tira do caminho de Deus, você busca mais por Deus e tem a consciência de que Ele é digno dessa reverência, temor, e que em cuja presença de Deus os seus joelhos podem tremer diante da glória que Ele tem. A verdadeira vida cristã, queridos, que era o fundamento da alegria de Paulo, era o motivo da sanidade de Paulo, não pode permanecer no mesmo lugar. Ela precisa estar em constante progresso. É por isso que Paulo escreve essa carta. Vocês receberam a salvação, desenvolvam. Não é mera adesão religiosa. Não basta você dizer: eu sou membro da igreja A ou B. Eu frequento os cultos regularmente, todos os domingos, ou quase todos os domingos. Isso é importante. Mas se você parar aí, você parou muito mal. Porque Jesus te chama para uma vida inteiramente nova, uma vida de novidade todos os dias ao lado dele. Progresso. E como esse progresso é possível? Paulo responde no verso 13: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto
o realizar de acordo com a boa vontade deles. Querido, Paulo está falando uma coisa aqui tão importante. Primeiro, ele estimula, desenvolvam a salvação. Desenvolvam, apliquem-se, dediquem-se, lembrem-se de Deus, tenham reverência a Deus, tremam diante de Deus, vivam conscientemente diante dessa presença santa, desejem essa presença, anseiem por essa presença, e aí ele vai completar dizendo o seguinte: tudo isso vai acontecer, e todo esse progresso na vida cristã de vocês vai ser possível por uma única razão: é Deus, o próprio Deus, quem opera em vocês o querer estas coisas e também o realizar delas. Não apenas Deus nos salvou, mas o próprio Deus desperta o nosso coração nesse desejo e nesse caminho de andar perto de Jesus e nos tornarmos parecidos com Ele. Paulo está dizendo que se não fosse o fato de Deus operar na vida daquelas pessoas, elas jamais conseguiriam desenvolver a salvação. Aliás, elas jamais teriam sido salvas, muito menos desenvolveriam uma vida de salvação. E é exatamente por isso que elas deveriam permanecer num vivo e ativo contato com seu Deus. Se é Deus quem opera em mim, se é Deus quem desperta em mim o desejo dessa vida, e se essa vida é sobremodo melhor do que a vida que eu posso construir com as minhas próprias mãos, se essa vida é o propósito que Deus tem para mim, para me tornar mais pleno, para me tornar mais feliz, para me tornar mais realizada, eu preciso estar perto de Deus. Eu preciso manter a chama acesa, eu preciso estar diante dele o tempo todo, e queridos, o mesmo vale para nós. Se você é um cristão hoje, se você é um discípulo de Jesus, você sabe que você não chegou até esse lugar, porque um dia você disse: quer saber? Está aí. Fez sentido para mim e eu agora quero ser um seguidor de Jesus. Antes de fazer sentido para você o que de fato fez, e antes do seu coração dizer é isso que eu desejo, você sentiu que o seu coração simplesmente mudou. Eu converso com pessoas, e eu sei que há alguns aqui, que tinham um coração completamente anestesiado para qualquer coisa que fosse relacionada a Deus, fé, igreja. Para você era uma impossibilidade a ideia de que num domingo de manhã você estaria sentado onde você está agora, ouvindo as palavras que você está ouvindo, mas hoje faz tudo enorme sentido. Você deseja por isso, você espera que o domingo chegue logo, você quer reencontrar todo mundo. E aí você olha para trás e diz: meu Deus, o que houve? O que houve foi que Deus iniciou algo em você. O seu coração mudou. O seu coração agora não trata Deus como uma tese, um conceito, uma teoria, mas como alguém que você necessita viver ao lado. Não é só religião. Não é só dizer que você está na igreja A ou B, é mais do que isso. É uma vida nova dentro de você. Note, queridos, que mesmo o querer viver uma vida cristã adequada é o resultado da operação de Deus em nós. Eu acho isso lindo na Bíblia. Deus sabe o quanto a minha vontade pode me levar para um outro caminho completamente diferente dele. Então Ele move o meu coração nessa direção e nessa vontade de amá-lo mais, de desejá-lo mais, de conhecê-lo mais. E Ele usa pessoas, e Ele usa circunstâncias que aproximem os meus pés da sua presença e do seu caminho, e a minha vida vai mudando. Queridos, concluindo, por que Paulo era tão alegre, mesmo enfrentando altos e baixos da vida? Por que Paulo era tão encorajado, mesmo enfrentando tantos desafios terríveis? Ele era assim porque ele buscava viver a vida cristã para além do discurso. Vida cristã para Paulo era mais do que declarar algumas coisas. Vida cristã para Paulo era o desejo de ver a sua história moldada, a sua identidade moldada pela presença de Jesus. Quanto mais a vida de Jesus enchia a vida de Paulo, mais força Paulo tinha. Quanto mais a vida de Jesus enchia a vida de Paulo, mais coragem Paulo tinha. Quanto mais a vida de Jesus enchia a vida de Paulo, mais esperança Paulo tinha, mais alegria Paulo tinha. Quanto mais ele conhecia a Jesus, mais ele queria se parecer com Jesus, mais ele queria levar o evangelho de Jesus adiante. Imagine que você escuta uma grande notícia. Imagine que você ouve uma notícia que você sabe que muda tudo.
e muda a vida de todo mundo, e muda para sempre, e muda para melhor. E você está de posse dessa notícia. Você é o porta-voz dessa notícia. Você não vai querer dar essa maravilhosa notícia para todas as pessoas que você ama, para todas as pessoas que você conhece, porque você sabe que a vida delas e o mundo ao redor delas se tornará melhor por causa disso? Esse era o sentimento de Paulo. Por isso o evangelho era tão urgente para ele. Porque ele conheceu alguém que mudou a sua vida, ele conheceu alguém que mudou o seu coração, ele conheceu alguém que infundia dentro dele mesmo a força que ele precisava quando ele mesmo se sentia fraco, a esperança que ele necessitava quando todas as circunstâncias convidavam ao desânimo. Era Jesus, por isso ele não se calava. Era Jesus, por isso ele queria parecer-se com Jesus. Queridos, o mesmo não acontece conosco. Quanto mais nos enchemos de Jesus, mais longe do pecado nós queremos ficar. Você que caminha aqui próximo de nós sabe que nós não somos uma igreja que fica dando nome de alguns pecados ou escolhendo alguns pecados em detrimento de outros para então atacar. Ou então você que caminha próximo de nós sabe que em nenhum momento alguém chega perto de você para ficar dizendo faça isso, faça assado, muda isso ou muda aquilo. E sabe por que é assim? Por que eu acredito que não há necessidade de que adultos sejam infantilizados e alguém diga você deve fazer isso, agora você deve fazer aquilo, você deve parar de fazer isso, agora você deve parar de fazer aquilo? Porque eu creio, como Paulo diz nesse texto, que é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. É a própria vontade de Deus e a própria vida de Deus em nós que vai despertando esse desejo. Então, quanto mais eu me encho de Jesus, quanto mais isso aqui faz sentido para você, mais desejo de se parecer com Jesus você vai ter, mais longe do pecado você vai querer ficar. Quanto mais nos enchemos de Jesus, mais força para enfrentar os desafios, mais esperança para o futuro e mais alegria para a caminhada nós encontramos. Queridos, existe algo que testa mais a nossa fé do que quando ela nos chama para viver um certo tipo de vida. Uma coisa é você dizer que crê. Outra coisa, uma coisa é você dizer, olha, eu sou um seguidor de Jesus. Outra coisa é a sua vida expressar isso. Outra coisa é você perceber que à medida que o tempo passa, você olha mais como Jesus olha, você pensa mais como Jesus pensa, você sente mais como Jesus sente, você trata mais as pessoas como Jesus trata. Isso é um teste de fé. O teste de fé não é se você é capaz de fazer 21 semanas de campanha, ou se você é capaz de dar X quantia de dinheiro. O verdadeiro teste de fé não é se você consegue ficar 2 semanas só bebendo água, num propósito com Deus. O verdadeiro teste de fé é você se apropriar dessa vida e dizer, Jesus, Tu és a vida em mim, e eu quero seguir ao Senhor, em pensamentos, em ações, em posturas, em palavras. Pode ser que você, como cristão, ame ouvir as boas notícias do Evangelho e tudo de maravilhoso que o Evangelho tem a oferecer. Diga para mim se não é lindo ouvir o quanto Deus te ama. Diga para mim se não é confortador, consolador, você ouvir que Deus, apesar dos nossos muitos pecados, nos olhou desde toda a eternidade e decidiu nos amar e nos perdoar e nos tornar seus filhos. E que Deus, todos os dias, num compromisso com a sua própria presença, decide não nos tratar de acordo com os nossos méritos, mas de acordo com a sua graça que é sempre abundante. Isso não é maravilhoso? Agora, você fica feliz quando esse mesmo Evangelho te chama para viver de modo particular? Você fica feliz quando esse mesmo Evangelho que diz que Deus te amou tão profundamente, que enviou o seu Filho para morrer numa cruz para você. Você fica feliz quando esse mesmo Evangelho, nos lábios de Cristo, diz, agora que você se identifica comigo, agora que você quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e então me siga. Será que a gente ainda joga confete para o alto, felizes da vida, dizendo, é isso que eu quero, mais do que tudo? É disso que Paulo fala aqui. Desenvolvam a salvação de vocês. Apliquem ao viver diário de vocês a realidade do que é uma vida ao lado de Deus, com temor e com tremor. Talvez seja isso, queridos, que nós mais precisamos buscar em nossas vidas nesses dias. E se Paulo está certo ao dizer que é Deus quem opera em nós o querer e o realizar,
nos é apropriado orar pedindo que Deus desperte o nosso coração e nos leve a temê-lo, honrando e respeitando, e a tremer diante dele, senso de glória. Eu tenho certeza, queridos, que a real percepção da presença de Deus em nossa vida, a real percepção da presença de Deus em nossos lares, o verdadeiro desejo de contato com o Deus eterno, estar diante dele, tem o poder de mudar tudo em nós. Tudo em nós. Talvez você me ouça aqui, ou talvez você me ouça online, pelo YouTube, e olha para a sua própria vida e se sente muito cansado, exatamente desses altos e baixos. A vida oscila e você oscila junto. E você gostaria de ser alguém que encontrasse essa força, essa paz, essa esperança, a despeito das circunstâncias. Essa paz não é um segredo. Essa paz não é um manual que você segue alguns passos e então você alcança. Essa paz é alguém. Você simplesmente precisa dizer para esse Cristo: eu te quero em minha vida, eu preciso de ti em minha vida. Eu sinto meu coração nesse domingo despertado para isso, para entregar o meu coração ao teu governo, ao teu cuidado, e eu não tenho que pensar em semana que vem ou em mês que vem, em qual será o próximo passo, porque será Deus operando em mim o querer e o realizar. Isso é maravilhoso. Se você me ouve nesse domingo de manhã e sente que o seu coração precisa desesperadamente dessa paz, dessa alegria, dessa esperança, dessa plenitude, renda-se a esse Cristo. Ele te recebe, Ele pode e quer mudar a sua vida. E se você está aqui, me ouviu até aqui, é um discípulo de Jesus, mas percebe que há algum tempo essa realidade de desenvolver a sua vida cristã ficou estagnada em algum lugar. Você olha para trás e sente até saudade de um tempo em que você orava mais, lia mais a Bíblia, era mais dedicado a algumas coisas. Não lamente apenas isso, mas coloque a vida em andamento. Saiba, Deus tem mais para você. O Senhor tem mais para você. E é Deus permitindo nessa manhã de domingo que você ouça isso, para que o seu coração se desperte e você então entenda a necessidade de temer a Deus, tremer diante dEle e desenvolver a vida ao lado de Jesus a cada novo dia. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus querido, obrigado por essa manhã de domingo, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Evangelho é essa notícia bendita que muda a nossa vida e nos chama a uma vida de compromisso também. Eu peço a Ti, Deus, que o Senhor ache em nós pessoas que tenham um verdadeiro desejo de andar na Tua presença, e eu Te peço, Deus, que o Senhor opere em nós esse desejo. Eu peço sobre a vida de homens e mulheres que estão nesse lugar nessa manhã, e eu peço pela vida de homens e mulheres que acompanham esse culto pelo YouTube em suas casas, que o Senhor mova o coração deles naquilo que eu não posso fazer, e homem algum, pregador algum é capaz de fazer. Despertar o coração no santo desejo de estar em Tua presença e viver para a Tua glória. Senhor amado, nós olhamos para a Bíblia e vemos homens e mulheres que foram consumidos de amor por Ti. Foram consumidos por esse desejo de caminhar na presença do Eterno. Eram imperfeitos como nós. Continuaram falhando como nós continuaremos falhando, mas tiveram como expressão maior do desejo de seus corações o andar ao lado de Deus, conhecerem a sua glória, honrarem a sua vida. E eu Te peço, Jesus amado, que seja essa uma realidade para nós também. Que o Senhor desperte o nosso coração, que o Senhor dobre os nossos joelhos diante da Tua glória, que o Senhor nos permita um vislumbre da Tua graça, de modo que o nosso coração seja tomado por essa certeza de que a vida ao Teu lado é maravilhosa. A vida ao Teu lado é o que nós mais necessitamos. A vida ao Teu lado é o que nos salva desse mundo caótico. A vida ao Teu lado é o que nos dá esperança no meio do caos, alegria no meio da dor, olhar confiante, força, mesmo quando nós em nós mesmos estamos fracos. Eu oro por este homem, por esta mulher que tem sentido a cada semana o seu coração sendo docemente despertado pelo Seu amor. Deus amado, que essa pessoa querida, amada por Ti, entenda a graciosa notícia do Evangelho, o Seu maravilhoso convite de amor e renda o coração a tudo que o Senhor quer construir e fazer de lindo
na vida dele, na vida dela. E que nós tenhamos aqui, de hoje até o próximo domingo, uma semana cheia da Tua paz, guardados pela Tua misericórdia, e que no domingo que vem aqui, nós estejamos muito felizes celebrando a nova vida de tanta gente amada através do batismo, Senhor, dos batismos que teremos aqui, e que o Senhor nos conceda a Tua graça, a Tua bênção e a Tua paz. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente na vida de cada um de nós neste domingo e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe todos vocês que estão aqui, que Deus abençoe todos vocês que estão aí acompanhando o nosso culto online, que a semana seja maravilhosa. Não vá embora com tanta pressa, eu tenho sempre pedido isso. Beijos e abraços ficam um pouquinho para depois, mas a conversa a gente pode colocar em dia. Temos visitantes queridos aqui, vocês são muito bem-vindos, meu amigo Paulinho, grande jogador de futebol, amigo do Márcio, gente querida, sejam bem-vindos aqui, não vão embora com tanta pressa, é bom estarmos juntos, viu? Deus abençoe vocês e uma ótima semana.